2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Diz assim, ó. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir, diga assim comigo, fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma guerra na nossa mente. Involuntariamente, você está numa guerra. A cabeça de algumas pessoas é terra de ninguém, porque ele não sabe discernir os pensamentos que tem. A nossa mente ela é bombardeada constantemente. A mídia tem lançado muitas informações. Pessoas têm lançado palavras sobre a sua vida. E se você não souber discernir, controlar os seus pensamentos, isso vai ser expresso através do que você fala. E aquilo que você pensa, infelizmente, é o que você é. Como diz no livro de Provérbios, assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estamos andando em uma guerra, e as armas da nossa luta não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o que é uma fortaleza? É uma crença limitante, é uma crença que foi construída na sua vida, que ela não pode ser quebrada de outra forma a não ser com a arma correta, que é a palavra de Deus. Aqui também diz que, através da nossa arma, nós podemos desfazer todos os sofismas. E o que é um sofisma? O sofisma é uma mentira que parece ser verdade. Então, na nossa mente, constantemente nós estamos recebendo dardos inflamáveis do diabo, sugestões do diabo na nossa mente. E a maneira que o diabo trabalha na sua e na minha mente é uma maneira estratégica. Ele usa a sua voz, ele usa a primeira pessoa. Então tem muita coisa que você acha que é você, mas não é você. E a orientação bíblica é que nós precisamos aprender a ganhar o controle da nossa mente. Se você não conseguir ganhar território na sua mente, você vai ser um alguém controlado por Satanás. Não é lendo livro de autoajuda, não é lendo livros seculares que você vai trazer o governo à sua mente. Mas é meditando na palavra do Senhor. O livro de Salmos, capítulo 1, verso 2, o salmista Davi ele diz o seguinte, ó, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Pode passar. Ele é como que a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Quando nós começamos a meditar, a visualizar, a pensar de acordo com o que Deus pensa a nosso respeito, a consequência disso é sucesso na nossa vida. Então nós temos que aprender a meditar. A provisão de Deus, ela vem para aqueles que meditam na palavra. Jesus disse, olha, vocês estão errando em não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Jesus estava fazendo menção do livro de Oséias, capítulo 6, capítulo 4, verso 6. O meu povo está perecendo porque lhes falta o quê?
conhecimento. A ignorância mata as pessoas. Agora, não é o conhecimento natural que vai transformar as pessoas. O que transforma as pessoas é o conhecimento da verdade. João capítulo 8, verso 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou citar muitos versos para você. Eu não quero que você seja intoxicado de tanto versículo bíblico, mas vai ser tudo alinhado no mesmo princípio. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, está escrito assim: Paulo escreve a Timóteo dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação da justiça. A palavra inspiração no original significa sopro. A palavra de Deus é o sopro de Deus. Então, quando nós começamos a mentalizar, começamos a meditar na palavra de Deus, essa palavra de Deus do nosso coração é o sopro de Deus, gerando vida no nosso coração. Hoje o meu objetivo com você é te levar a abrir mão de pensamentos negativos, de preocupações, como Jesus disse. Jesus disse: olha, vocês não podem ficar preocupados com coisas alguma, porque assim como o Pai tem cuidado do passarinho, do lírio do campo, muito mais vocês. Então Jesus diz que nós não podemos nos preocupar, porque tem um Pai que cuida de você. Agora, como que você vai fortalecer a sua fé? Meditando na palavra de Deus, investindo tempo na palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8. Josué nos dá a fórmula do sucesso. Ele diz: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então te fareis prosperar e vocês serão bem-sucedidos. Agora veja bem, essa palavra meditar, no original significa ragar, que significa ruminar, passar o dia inteiro, igual aquela vaca, ruminando capim. Não sei se você sabe, mas a vaca, ela come o capim, ele entra, depois ele volta, e entra, e volta, até que aquele animal consiga tirar todos os nutrientes daquele mato. O ruminar a palavra é isso também. É você abrir mão, às vezes, das preocupações e começar a declarar na provisão de Deus. A advertência do Senhor Jesus é: não fiqueis preocupado com coisa alguma. Não permita que o diabo roube a sua paz. Eu não estou falando para você ser irresponsável, mas estou falando para você começar a criar uma mente, uma mentalidade de um vencedor. E a mentalidade do vencedor, ele começa a pensar naquilo que Deus está pensando ao seu respeito. Eu sei que todos nós temos os nossos compromissos, aluguel para pagar, escola para pagar, quem é pai, né, Lítia? Lítia e a pastor Adriano. Escola para pagar, e tantas preocupações que nós temos que arcar, suprir. Mas a orientação do Senhor é: medita na palavra de Deus. Descansa a sua mente, meditando nas promessas de Deus. Pega o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é o decorar. Mas o meditar é você falar: Deus é o meu supridor. Está escrito, Ele me supre. Eu não terei falta de nada. Ele não vai me dar de acordo com a minha necessidade, mas Ele me dará de acordo com a sua riqueza em glória. Ou seja, é muito abundante.
Então, à medida em que eu começo a declarar essas verdades da minha vida, os céus começam a se abrir sobre a minha vida. Tem uma chave que abre o céu. E essa chave é uma chave tão poderosa que nós temos usado muito pouco. O nome de Jesus. Através do nome de Jesus, o céu se abre. A provisão de Deus é liberada sobre a minha e sobre a sua vida. E sabe, à medida em que nós começamos a mentalizar a palavra de Deus, as promessas de Deus, o autor do livro de Lucas, Lucas capítulo 6, ele diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Tem gente que é hiper, mega negativo. Mas por quê? Porque não tem meditado nas riquezas da palavra. Não tem se enchido da palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, verso 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é digna de gravar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Davi chega para levar o alimento para os seus irmãos, ele então chega e fala o seguinte: quem que é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Quantos aqui acham que Davi estava com medo? Davi tinha medo? Quem acha que Davi estava com medo? Ele estava com muito medo. Por quê? Saul tinha 3 metros, a sua lança era 60 quilos, ele era um guerreiro profissional, ele conseguiu parar Saul, que era alto, forte, guerreiro, ele parou um exército inteiro, então Davi também estava com medo. Agora, Davi aprendeu a meditar na palavra de Deus, ao ponto de não verbalizar os seus pensamentos. Provérbios capítulo 6, verso 2, diz que quando nós falamos, você se torna refém do que você fala. E ele então começou a policiar, dizendo: eu estou com medo, mas eu não vou falar o que eu estou pensando, eu vou falar o que eu sei que Deus pode fazer. E ele então começou a liberar palavras de bênção, dizendo o seguinte: olha, você vem contra mim com lanças, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu vou te derrubar, cortarei a sua cabeça, e as aves dos céus vão comer o seu corpo. E ele então foi em direção ao gigante e conseguiu vencer. Por quê? Porque ele liberou as promessas de Deus, e ele então experimentou, se alimentou daquilo que os seus lábios declararam. A vida e a morte estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Então é tolice a pessoa dizer o seguinte: eu falo o que eu penso. Isso é o ápice da tolice. Ah, eu sou honesta, sou autêntico, eu falo tudo que eu penso. Não, isso é chamado de tolice na Bíblia. O homem sábio e a mulher sábia, eles sabem que palavras são sementes no reino espiritual. E é por isso que nós temos que nos encher da palavra. Temos que nos debruçar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 8, verso 17, que Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Enfermidade não pode ficar no seu corpo. João capítulo 16, verso 33. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então não é só vida boa. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Por quê? Porque nós não andamos de acordo com as circunstâncias. Somos aqueles que andam pelo Espírito da fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem fantasmas na sua mente? Tem muita gente que carrega muitos fantasmas na mente. A minha mãe tem umas 3 casas e ela dividiu uma casa que ela tem em 3, o terreno era muito grande, ela mora em uma, aí tinha outras 2, ela ficou agora só com 2 nesse ambiente,
e ela aluga a do fundo. Casinha bonita. Mas para alguém alugar essa casa é difícil, porque a minha mãe não aceita cachorro, não aceita barulho, tem que ser crente. E ela coloca um monte de critérios para alugar a casa. Eu falei, mãe, a senhora não quer alugar não. Ela falou, não preciso mesmo não. E aí as pessoas vêm e deixam gato, deixam cachorro e não entra na casa porque ela não permite, ela tem critérios para entrar na casinha dela. E na sua mente? É todo pensamento que entra? É tudo que entra ou você começa a ponderar os pensamentos? A Bíblia é bela, perfeita. Filipenses capítulo 4, verso 8. Paulo escreve dizendo o seguinte: tudo que é verdadeiro, amável, puro, justo, de boa fama, se algum valor há e se alguma virtude existe, seja isso que esteja no vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Governe os seus pensamentos. Se vem pensamentos de desistir, se vem pensamentos que te levam para sofrimento, rejeita esses pensamentos. É interessante que algumas pessoas se convertem, elas dizem assim, pastor, pode ouvir música secular, aquelas que não são muito maldosas? Você pode tudo, Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo te convém. Por quê? Porque é alimento. E aí, existem umas canções que são chamadas de sofrência. Por quê? Porque tudo, não existe nada neutro. Novelas, doramas, não existe nada neutro. Você está recebendo aí a sua mente. E isso vai gerar uma consequência na sua vida. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: não se conforme com as ideologias, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nem tudo nas nossas vidas é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem coisas que você pede para Deus sem revelação, que você fica pedindo, que não está alinhado com a palavra de Deus. Deus vai te conceber, vai te dar, porque você está pedindo. Mas você não perguntou, Deus, essa é a tua vontade? Porque eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós temos orientado alguns irmãos. Olha, irmãos, o caminho do Senhor é esse aqui, assim, 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 a palavra diz isso, 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 aquilo. Não, pastor, eu quero fazer do meu jeito. Ok. Vai experimentar boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, sim ou não? Vai. A gente só fica olhando. A palavra de Deus é inerrante. Sabedoria é olhar a palavra e dizer o seguinte: eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque assim, a nossa vida inteira nós quebramos a cabeça. Tentamos fazer do nosso jeito. E para onde te levou? Te levou para o caos. Mas agora decida andar de acordo com a palavra de Deus. Quando nós nos apropriamos da palavra, você então começa a descansar. Descanse na palavra de Deus. Amém ou não? A palavra de Deus vai trazer esperança para o nosso coração. Davi, ele meditava. Porque eu gosto muito, Salmos capítulo 1, verso 2, onde Davi diz, olha, antes o meu prazer. Sabe o que é prazer? Se deleitar. Tem gente, hoje eu fui no mercado comprar uma carne para fazer ali o estrogonofe, um frango. E aí, os caras estavam falando sobre futebol. E estava lá no, Sapolino, a Rosminha vai ter o jogo, você vai ver isso, aquilo. Aí eu olhei para a Délio e falei o seguinte, Délio, olha aí o papai como fica animado pro jogo. Se tô nem aí pro jogo, não sei nem quem que é, os jogadores. Mas tem gente que tem prazer no futebol. Tem gente que tem prazer nos carros, na casa. É muito bom. Mas veja bem, Davi tinha prazer na palavra.
Antes o meu prazer está. Livro de 1 João, capítulo 4, verso 18, está escrito: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós começamos a nos alimentar, a recebermos a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, você começa a governar as suas emoções, a governar a sua mente, a governar a sua língua, o seu falar. O seu falar vai ser um falar de vencedor, vai ser um falar de vitória. Você vai falar o que Deus está falando, você vai se apropriar das promessas que Deus tem para a sua vida. Quantos conhecem a história de Esther? É uma história muito bela. Na verdade, Esther, capítulo 2, a partir do verso 12. A rainha Vasti, ela desonra o rei. O rei procura então para si uma outra. E ele então tem a casa das mulheres, onde tinha muitas mulheres. Elas passaram um ano nessa casa, se preparando para se apresentar para o rei. 6 meses, elas estavam ali, tomando banho de mirra, tomando banho dos perfumes mais caros que tinha. Depois, nos outros 6 meses, elas se preparavam com óleos, e elas podiam escolher qualquer coisa da casa das mulheres, no dia em que elas iam se apresentar para o rei Assuero. Mas o interessante é que havia uma sabedoria na vida de Esther que o separava das demais mulheres. Diz assim, ó. Vamos ler a partir do verso 12. Esther, capítulo 2, verso 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob a vista de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse. E ela fosse chamada pelo nome, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada o que, irmãos? Nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor de todos quanto a viam. É interessante que nada na Bíblia é colocado por acaso. Esse Hegai vem de Hagar, que é uma raiz primitiva que significa meditar. Esther foi tão inteligente que ela não queria impressionar o rei com roupas diferentes. Ela disse o seguinte: esse eunuco conhece o coração do rei. Ele sabe as preferências do rei. Então não farei nada que ele não me orientar. Mas o interessante é que o nome desse cara significa meditar. Sabe, o Velho Testamento é um livro, ele pode ser aplicado para nós, essa meditação da palavra.
Quanto mais nós meditamos na palavra, mais favor nós temos do Rei sobre as nossas vidas. A preocupação, o medo, a ansiedade, ela é vencida quando nós usamos a arma certa, a arma da palavra de Deus. Então, se nós não tivermos um tempo, sabe, separando para ler a Bíblia, para conhecer o coração de Deus, para conhecer a nova aliança, para enchermos a nossa mente da palavra de Deus, você vai ter na sua mente outras coisas. O mal do nosso século hoje é o mal da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da angústia. Mas por quê? Porque nós não temos nos apresentado diante do Senhor. O livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ou é 2,15, não sei direito. Diz assim, ó: apresenta-te diante de Deus. Põe 2 Timóteo 3,15. 2,15. Procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que ser o povo da palavra. Nós temos que ser o povo de um livro só. Esse livro te livra do pecado, ou o pecado te livra desse livro. Quanto mais cheios da palavra nós estivermos, mais vida vai fluir da sua boca e do seu coração. Pessoas que têm a palavra na sua boca e no seu coração são pessoas cheias do Senhor. Amém ou não? Então Paulo diz: quanto mais nós renovamos a nossa mente com a palavra, mais nós iremos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou te falar algo que é um pouco triste se você não compreender isso. Seus pensamentos sem a Bíblia são pensamentos malignos. As filosofias que vêm na sua cabeça, que você aprendeu, são malignas. Pastor, me dá um embasamento bíblico. A Bíblia diz que quando Jesus revela para Pedro o propósito dele, que era se entregar, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro disse: não, isso não vai acontecer contigo não, Jesus. Jamais. Nem que eu tenha que morrer, isso não vai acontecer. Jesus disse o seguinte: arreda-te, Satanás, porque você está cogitando das coisas dos homens. O pensamento natural está alinhado com o pensamento maligno. E a única maneira de você expulsar os moradores malignos da sua mente é por meio da palavra. Algumas pessoas perguntam: pastor, hoje no mundo tem tantas religiões, qual que é a religião certa? A religião evangélica? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? 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 Então a religião católica? Sim ou não? Não? Irmãos, aquilo que é aprovado é a palavra de Deus. Então tem muitos evangélicos que estão sem palavra. Então o que garante que você realmente está sendo conduzido por Deus é o manual. Nós costumamos dizer o seguinte: nós costumamos dizer que na ciência, tudo aquilo que é fabricado passa pelo experimento. Então, se uma cadeira foi fabricada, eles então põem no experimento, e aí essa máquina faz ali a experiência, e se ela suportar o peso pelo qual ela foi projetada, eles colocam aprovado pelo método. Então, para nós sabermos se algo é de Deus ou se não é de Deus, tem um experimento chamado
Bíblia. Então, quando você for conversar com alguém, você pergunta qual é a sua base de fé. Porque se não é a Bíblia, então não vai ter diálogo entre nós. Não tem como nós prosseguirmos a nossa conversa. Porque eu tenho uma base que é confiável, que é inerrante. Tentaram, na era das trevas, em relação à história da igreja, tentaram tirar da terra a Bíblia, mas não conseguiram. Billy Graham diz que a Bíblia é o livro mais antigo, mas é o mais atualizado também. Ele diz que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que será impresso amanhã. E por isso nós temos que ser enriquecidos na palavra, cheios da palavra. Porque as palavras que o Senhor tem liberado são palavras que são espírito e são vida. Provérbios capítulo 4, verso 22, está escrito: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quando nós começamos a tomar posse da palavra de Deus, isso é saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa mente. Encha-se de palavra de Deus. Separa tempo para ler a palavra. Separa tempo para seguir um plano de leitura, escreve. Tem uma irmã na nossa igreja que ela não está apenas lendo a Bíblia, ela está escrevendo a Bíblia manualmente. Eu falei, essa irmã é um ninja. Falei, gente, que encargo é esse? Um apóstolo Paulo do século 21. Ou seja, investindo tempo na leitura da palavra, sendo enriquecido pela palavra. Porque à medida em que nós olhamos para a palavra, nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas. Quais são as suas maiores crises? Quais são as crenças que têm te limitado? A Bíblia diz que a nossa arma é a palavra que vai quebrar fortalezas, vai quebrar os sofismas. Quer destravar na sua vida? Pegue a arma da palavra. Seja cheio da palavra de Deus. Coma da palavra. Não existe maldição hereditária que resista a essa arma tão poderosa. Essa arma pode mudar a nossa história, assim como mudou a história de Davi, assim como mudou a história. E é interessante que à medida em que nós começamos a conhecer a palavra, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Eu sei que tem muitos irmãos que falam assim, Deus, por favor, Deus, fala comigo. Aí ele vai ler. E Judas traiu Jesus. Ai, meu Deus, aqui não. Sabe, para quem é novo convertido, essa forma até vale, porque Deus vai te abençoar. Você sabe que você é imaturo. Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai ter que começar a saber onde estão as coisas. Isso aqui é comida. Jesus disse assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. A nossa alma está clamando por essa palavra. A alma de todo homem clama pela palavra. Mas tem duas coisas que você vai perceber que você vai ter muita resistência. Orar e ler a Bíblia. O inferno vai se levantar contra você. Vai te dar sono, distrações. Nos nossos dias tem muitas pessoas que não têm valorizado o tempo de oração. O irmãozinho chegou no pastor e disse assim, pastor, o que você está fazendo? O irmão, estou orando. Ah, pastor, já que você não está fazendo nada, vamos ali comigo. Já que você não está fazendo nada. Ou seja, desprezo em relação às coisas espirituais. Deus vai te levar a crescer quando houver temor nos nossos corações.
E o que é o temor? Eu vou levar a sério aquilo que Deus leva a sério. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A minha mente está aberta. E o meu coração é o quê? Receptivo. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe, meu objetivo hoje não é compartilhar com você uma palavra bonita, mas é gerar fome no seu coração. Eu preguei essa mesma palavra nos legendários. O irmãozinho mandou uma foto para mim. Pastor, comecei a ler a Bíblia hoje. Eu estou feliz. Se tirou um tempinho para ler a Bíblia, estou feliz. Governe a sua mente. Expulse as setas malignas, as sutilezas do diabo. Quando você é cheio da Bíblia, você recebe sensibilidade para perceber as coisas que é do diabo. A Casa da Moeda, assim que lançaram o real, algumas pessoas começaram a lançar dinheiro falso também. Na Casa da Moeda, eles decidiram fazer uma reunião. Ficaram o dia inteiro estudando as cédulas verdadeiras. E aí, depois que eles estudaram a composição, o cheiro, tudo da cédula, alguém fez uma pergunta. E aí, nós não vamos estudar também as cédulas falsas? E o líder disse, não. Quando você conhece a verdadeira, quando você toca na verdadeira, rapidamente você percebe tudo aquilo que não é verdadeiro. Então, o nosso foco é no verdadeiro. Se você e eu realmente acreditamos na nossa fé, se você tem o Espírito Santo fluindo no seu coração e na sua vida, eu tenho certeza que você não quer ser apenas um esquenta-banco. Você deseja avançar. Você deseja crescer no Senhor. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é uma preparação para a eternidade. A Bíblia diz, João diz que a vida eterna já começou, não é depois que você morre, não. João, capítulo 17, verso 3. Eu acho que é isso. Diz assim, ó. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que coisa poderosa. Olha o que João está dizendo. Não sei se você sabe, mas o livro de João é o livro mais profundo da Bíblia. O que João está falando? Não tem como nós conhecermos a Deus na nossa existência aqui na terra. Não tem como conhecer Jesus na nossa existência aqui na terra. E a vida eterna é essa. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus. E há tempos atrás nós falamos algo interessante. No livro de Apocalipse você vai ver que os anjos ficam 24 horas diante, sabe, do Senhor dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E parece ser algo monótono. Nossa, esses anjos não vão cansar. E um homem de Deus teve uma revelação, o Espírito falou com ele, que eles repetem isso, porque à medida em que eles falam santo, Deus revela um pouco mais da sua grandeza, e eles ficam entusiasmados, eles repetem santo, eles vão conhecendo Deus mais e mais, à medida em que eles vão adorando, contemplando, reconhecendo, Deus vai se revelando a eles. E nós iremos precisar de uma eternidade para conhecermos o Senhor. E para também nos conhecermos. Porque você só vai se conhecer à luz da palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 5. A crise de um profeta. Ele não sabia quem ele era.
Ele começa a questionar a Deus, quem eu sou? A crise de identidade de todos os homens. Se tem um negócio no mundo, que as pessoas hoje estão ganhando dinheiro, conheça a sua identidade. Mas não tem como conhecermos a nossa identidade fora do Senhor. E aí esse profeta estava na crise, ele não sabia quem ele era, e o Senhor então começa a conversar com ele dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Deus o conhecia antes do cara ser gerado. Pode continuar. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, ou seja, ele não se conhece. Mas o Senhor me disse, não digas, ou seja, cala a boca, rapaz, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Deus estava estabelecendo. Aí você vai começar a ler mais um pouco sobre o livro de Jeremias, você vai perceber que o Senhor diz o seguinte, olha, eu te dou autoridade para você decretar bênção, para você remover, para você estabelecer, para você amaldiçoar e abençoar, porque eu te faço profeta das nações. Então, à medida em que nós passamos a meditar, nós passamos a nos conhecer. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não sou maranhense, eu não sou barretense, eu sou celestial. Pergunta para o seu irmão, você é celestial ou você é barretense? Olha o que Paulo fala, Colossenses capítulo 3, verso 1. Se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto e pensai nas coisas lá do alto, porque para lá que nós vamos. Não há menção para você pensar nas coisas aqui de baixo. Segredinho para você. Vou fazer igual o Arthur, meu filho. Cadê ele? O Arthur fala assim, papai, deixa eu falar no teu ouvido. Ele grita. Todo mundo ouve. Entende? Deixa eu falar no seu ouvido aqui agora. Sabe quem vai ser arrebatado? É quem não tem raiz aqui. Paulo está dizendo o seguinte, se você teve uma experiência com o Senhor, a gente está aqui, a nossa cabeça está lá. Nosso coração está buscando as coisas de lá. Sabe um extraterrestre? Esse seu irmão parece com parece. Você é esse ser celestial. O mundo espiritual já sabe disso. Irmãos, é interessante, você vai nos encontros com Deus, e as pessoas que estão debaixo de opressão maligna, quando elas ficam endemoniadas, elas não dão conta de abrir o olho lá para você. Abre os olhos. Não, por quê? Tem luz em você. Sou celestial. Tem luz. O mundo espiritual sabe disso. É por isso que nós precisamos meditar na palavra. Então, à medida em que nós passamos a meditar, nosso falar é transformado. Vai ser a pregação da próxima semana. Amém? Então, nós vamos orar pela nossa mente. Você vai ter que expulsar todos os pensamentos malignos. Controla os seus pensamentos.